Olá pessoal, saudações, aqui professor Danilo Ramalho, do mundo da comunicação, do marketing e da gestão. Afinal de contas, eu estou trazendo um material muito importante para você que é do mundo da gestão, do mundo corporativo, do mundo da administração, do mundo do marketing. Todos nós que estamos nestes mundos que eu citei aqui, às vezes a gente está em um desses mundos, às vezes nós estamos em mais de um desses mundos, trabalhando, atuando. Nós vamos falar então de algo super importante, um material altamente fundamental para o sucesso dos negócios hoje em dia, não é no passado não, nós estamos falando da coisa atual, hoje. Enquanto você está assistindo esta videoaula sensacional, muita coisa está acontecendo lá fora no mercado e você precisa ficar por dentro disso. Uma das coisas que com certeza está acontecendo lá fora neste mercado é a gestão dos canais de distribuição, que é isso que nós vamos falar aqui na nossa videoaula sensacional, assunto altamente importante, eu diria fundamental para qualquer empresa, pequena, média, grande, não importa se você trabalha numa empresa pequena, não importa se você trabalha numa empresa média ou grande, não importa mesmo. O importante é você aprender a pensar como fazer a gestão dos canais de distribuição. Senão, meu amigo, minha amiga, como você vai fazer com que os seus maravilhosos produtos cheguem até os maravilhosos consumidores? Consumidores que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, não é? Nós vamos ver detalhadamente cada uma dessas situações, os pontos mais importantes. Então eu convido você que está tendo acesso a este conteúdo de videoaula, não perder de vista os seus materiais, suas apostilhas, todos os seus conteúdos produzidos com muito cuidado pelos tutores, pelos professores, pelo pessoal da Uniateneu. Perfeito? Eu vou diminuir a telinha. Eu estou muito grande aqui. Eu vou diminuir a telinha para não atrapalhar a nossa visualização de tudo aquilo que eu preparei para vocês aí. E vou ficar um pouco escondido, mas não muito, como vocês vão ver agora. Então estou aqui, ok, estou aqui nesse cantinho superior para orientar você nesta tomada inicial aqui do nosso conteúdo. Vamos lá? Então, sejam bem-vindos à gestão de canais de distribuição aqui na nossa querida Uniateneu, visando, olha só, atenção, antes da gente começar, visando o mercado, ok? Claro que nós vamos beber de algumas fontes de teorias e tal, porque as teorias são importantes, a prática nasce depois da teoria, a teoria vem primeiro. Mas é super importante a gente fazer uma análise contextualizada com o mercado de agora, ok? Então faça sempre essa análise. Eu não sei quando você vai estar vendo esta aula, mas não importa. Você vai fazer uma ponte, vai fazer um link com o atual mercado em que você está inserido. Ok? Vamos para frente. Canais de distribuição. Canais de distribuição, como diz o nosso amigo Las Casas, um autor super conhecido desse mundo da gestão, dos negócios, da administração e do marketing. No seu livro Administração de Marketing, ele fala exatamente que canais de distribuição existem para facilitar o processo de transferência de produtos e serviços do produtor ao consumidor. Pode ser o consumidor final, pode ser um consumidor intermediário, empresas, consumidores corporativos, pode ser o B2B, não é? De business to business, de empresas para empresas, ou business to consumer, ou seja, das empresas para os consumidores, os clientes, os CPFs, consumidores finais, como eu e você. Ok? Então,
Para que existe canal de distribuição, professor? Por que nós estamos estudando este canal de distribuição? Ora, porque todas as empresas possuem um. Até empresas que não sabem que possuem um canal de distribuição, elas têm esse canal de distribuição. Por que eu digo que às vezes existem empresas que nem sabem que esses canais existem? Ora, porque o canal de distribuição ele é algo natural, ele nasce de forma natural em qualquer negócio. O camarada que vai montar lá uma cozinha para fazer marmitas para entregar aí para uma empresa ou para vender numa região, vai fornecer quentinhas, as famosas quentinhas. Ele precisa de um canal de distribuição, que pode ser o cara da bicicleta. É um canal de distribuição, mas não necessariamente o nosso empreendedor querido aqui tem a noção de que isso é um canal de distribuição e, mais ainda, não é? Tem a noção do quão é importante fazer uma boa gestão, de ter estratégias de gestão para esses canais de distribuição, que, aliás, é o que nós vamos ver aqui no nosso conteúdo. Então, canal de distribuição vital para qualquer empresa, independente do tamanho dela. Canais de distribuição podem ser divididos basicamente em dois: canal de distribuição para produtos de consumo e canais de distribuição para produtos industriais, ok? Vamos ver produtos de consumo, que é o que nós mais encontramos por aí. Depois a gente vai ver, claro, os produtos industriais, porque são super importantes. Sem as indústrias não temos produção, não é? Sem produção, sem produtos, eu não tenho o que distribuir. Mas como esse mercado é muito amplo em termos de produtos de consumo para o consumidor final muitas vezes, vamos começar por ele. Como vocês estão vendo na nossa querida telinha aí, eu tenho níveis de distribuição. Eu começo com o nível mais simples, que é do produtor direto para o consumidor, eu vou comentar cada um deles, e indo até o nível mais complexo, que é este último que vocês estão vendo aí, onde eu tenho vários atores atuando neste canal de distribuição. Vamos começar pelo começo, não é? O canal de distribuição mais simples, do produtor para o consumidor final. Professor, mas é possível um produtor já mandar diretamente a sua produção para o consumidor final? Com certeza. Principalmente nos dias de hoje, com a internet. Mas muito antes da internet isso já existia. Por exemplo, um artesão. Um artesão fazia a sua produção, né, o seu artesanato, ia para uma feira e vendia diretamente para o consumidor final. Não é? Essa mesma figura, o artesão, ele poderia vender para um varejista, que é o segundo nível aí, que a gente já está no segundo nível. O segundo nível, eu produzo pinturas, por exemplo, levo para uma galeria e essa galeria vai vender para o consumidor final. Ou eu produzo roupas, levo estas roupas para um lojista e esse lojista vende para o consumidor final. Então, o nível mais básico, mais simples é do produtor para o consumidor final. E isso se tornou mais presente com a internet, por motivos óbvios, não é? Então, tem alguém lá no outro estado, nós estamos aqui, por exemplo, em Fortaleza, no Ceará. Então, terra de muitos artesãos, viu? Então, eu tenho um artesanato aqui e eu posso vender isso para o consumidor final lá nos Estados Unidos, por exemplo, utilizando aí as entregas aéreas e tal. Ou não preciso ir tão longe, não é? Eu posso produzir algo aqui na capital, em Fortaleza, e vender para o interior. Então, o consumidor final, essa relação do consumidor final com o produtor se tornou mais próxima com o advento da internet. Então, hoje você tem canais e redes sociais que ajudam muito nisso. E eu preciso ter estratégias específicas para isso. Cada um desses níveis requer estratégias. O que são estratégias? Você já parou para pensar o que são estratégias? São mecanismos, formas, são decisões que você toma para sair do ponto A para chegar no ponto B. Para sair no nível que você está
nível de empresa, de empreendimento, e chegar no ponto B, que pode ser um crescimento, pode ser apenas sobrevivência no mercado, mas pode ser crescimento, inovação. Então você precisa de estratégias, não é? Estratégia é isso, traçar caminhos, conhecendo bem o mercado, traçar caminhos, conhecendo bem a geografia, no nosso caso militar, da onde vem a palavra estratégia, de estratego, não é? Então, eu conheço bem o adversário, conheço bem a geografia do lugar, traço minhas estratégias para chegar lá e combater o meu adversário, meu inimigo. Mas no nosso caso aqui não existe inimigo, existe sim um produtor que olha para o mercado, a geografia, olha para o mercado, traça estratégias para chegar até o seu amigo, o seu consumidor, o seu cliente que está na outra ponta. Essa outra ponta pode ser outra cidade, outro estado, outro país. Tudo depende de quem você assumiu como produtor daquele consumidor. Ok? Então, no segundo nível, eu tenho um produtor que manda a produção para o varejista. Isso aí é bem comum, é histórico, é tradicional, não é? Eu tenho uma fábrica, fabrica móveis, manda para o varejista, que são os lojistas, o pessoal do comércio, do shopping e tal. E esse varejista abre as suas portas para vender ao consumidor. Então eu tenho 3 atores muito importantes, um alimentando o outro. O produtor, terceiro nível, produtor, que usa agora um outro ator, que é o atacadista. O atacadista, principalmente quando nós estamos nos referindo a alimentos, por exemplo, não só, mas é um exemplo bem interessante, bem simples da gente captar. O produtor muitas vezes está numa região distante dos centros consumidores, ele está a muitas dezenas, centenas de quilômetros dos centros consumidores que consomem o produto dele. Então ele usa uma estratégia de se favorecer da presença de atacadistas que estão ali mais ou menos no meio do caminho. Então ele manda essa produção para um atacadista. O atacadista vai organizar isso, vai armazenar isso, ele vai revender ou repassar isso para o varejista que está mais próximo do consumidor final. Ok? Então, por exemplo, você encontra muitos varejistas em vias, em rodovias importantes. Por quê? Porque os produtores às vezes estão distantes, estão lá isolados, numa área completamente isolada, e eles utilizam então os caminhões pelas rodovias. Esses caminhões abastecem os varejistas e abastecem os atacadistas. Esses atacados são imensos galpões, áreas muito grandes, não é? Pé direito altíssimo, cheio de mercadorias armazenadas em grandes pallets, com certeza você já deve ter visto alguns, né, em grandes pallets, em grandes estantes. E aí o varejista, principalmente o pequeno varejista, vai lá e compra a pequena quantidade que ele precisa para atender o seu consumidor final. Então um vai alimentando o outro, um depende da presença do outro. E o último, não menos importante, mais complexo. Por que mais complexo? Porque eu tenho mais atores envolvidos, não é? Então eu tenho o produtor que usa o papel do atacadista. Esse atacadista usa o papel de um distribuidor, que pode ser uma empresa ou pessoas físicas, profissionais, que distribuem essas mercadorias para os varejistas, que por sua vez vendem para o consumidor final. Olha que coisa interessante, não é? Como esses canais de distribuição, a princípio, não são apenas 2 ou 3, às vezes são mais. Não é? E uma coisa super interessante para a gente refletir: os canais de distribuição, vocês estão vendo as setas da esquerda, ou seja, do produtor, até chegar no consumidor final. Pode existir uma inversão.
ou seja, do consumidor final, passar por varejista, passar por distribuidor, por atacadista, por produtor? Ou, na parte mais simples, do consumidor final, voltar para o produtor? Pode. Em que situação isso acontece? Por exemplo, na situação do relacionamento, na situação do marketing, do relacionamento. Por exemplo, no nível 1, no nível mais simples, o produtor direto para o consumidor consome o produto e o consumidor dá um feedback, se gostou, se não gostou, se vai comprar, se vai recomprar ou não do produtor. O produtor fica sabendo, faz ajustes ali nos seus produtos, nos seus serviços, para continuar mantendo um bom relacionamento com aquele consumidor. Então, os canais de distribuição, eles não são mãos únicas, eles voltam também, são mãos duplas. Vai produto, vem informação, dados, que são super importantes para qualquer empresa. Então, um consumidor final pode fazer uma reclamação com o varejista, que por sua vez leva a reclamação para o produtor sobre a qualidade do produto, ou ainda, não é, sobre um atendimento ruim que o pessoal do varejo deu a respeito daquele produto para o consumidor final. O consumidor final pode fazer essa reclamação para o varejista. O varejista, o gestor do varejo, pode identificar: opa, o cliente reclamou porque o vendedor não recebeu a qualificação necessária do produtor para que ele pudesse vender bem o produto. Então, o produtor se liga com essa reclamação e passa a dar treinamentos para o vendedor do varejo. Representantes, são os representantes das marcas que devem ir até o varejo e explicar o funcionamento perfeito daquele produto, daquele serviço. Por quê? Porque o vendedor vai oferecer todo este conhecimento para o consumidor final. Viu aí a importância de um canal de distribuição bem alinhado? Mas para eu alinhar eu preciso conhecer, e é o que nós estamos mostrando aqui. Então, canais de distribuição produto de consumo, canais de distribuição produtos industriais, de uma empresa para outra empresa, não muda muito, que é o produtor. Eu tenho um produtor que envia matéria-prima muitas vezes para a indústria de transformação. Então eu tenho um produtor ali que pode ser alguém que explora de alguma forma o meio ambiente, retirando do meio ambiente a matéria-prima, e essa matéria-prima é enviada in natura, de forma bruta, vamos dizer assim, para a indústria de transformação. Existem muitos exemplos. Vamos pegar o produtor de couro, ou seja, ele tem criação de animais, ele abate esses animais para tirar o couro vai para a indústria calçadista, a indústria de moda. Eu tenho um produtor que explora uma região, explora as madeiras, as árvores dessa região, fazendo uma exploração, claro, não uma exploração correta, uma exploração em sintonia com o meio ambiente, não é predatória, mas eu tenho esse produtor que retira a madeira bruta do meio ambiente e envia para a indústria de transformação de móveis, por exemplo. Não é? Esse é o ponto mais simples, não é? É o canal mais simples, como nós estamos vendo, e aí você vai ampliando a participação de outros atores, como a gente viu nos produtos de consumo final. Então eu tenho um produtor, às vezes eu tenho um distribuidor no meio do caminho para levar para a indústria, dependendo do produto, depende do produto que você está utilizando ali. Então às vezes eu tenho um produtor, tenho um representante comercial que faz contato com o distribuidor e vai para a indústria. Mas professor, não seria mais fácil direto do produtor para a indústria? Claro que é, sempre mais fácil. Mas existem situações geográficas, econômicas, existem situações que não é possível haver este canal direto, este canal mais simples entre produtor e indústria. Como a gente já viu, às vezes a extração de madeira acontece na floresta amazônica e a indústria de transformação não está na floresta amazônica. A indústria de transformação está até em outro estado. Serralherias e tal, que estão em outro design de móveis, estão em outros
estados, em outras cidades. Então eu preciso todo de uma cadeia, de um canal para fazer com que essa madeira chegue com segurança até o seu cliente, que no caso aí o cliente final seria o quê? A indústria. Mas cliente final, bota aspas aí, tá? Porque na verdade o verdadeiro cliente final sou eu, é você. O cliente final é aquele consumidor lá da outra ponta. Porque se eu, indústria, absorvo, faço um contato e compro mercadorias, compro uma produção de baixa qualidade, madeiras de baixa qualidade, couro de baixa qualidade, minério de baixa qualidade, alguma coisa nesse sentido, lá na outra ponta é que vai sentir o efeito, a outra ponta é que vai reclamar. Não é por quê? Porque ele é o usuário, não sou eu. Eu, indústria, eu transformo a matéria-prima, mas não uso. Quem usa é aquele que vai ter contato lá no finalzinho, na última ponta, vendendo do varejista para o consumidor final. O consumidor final é que vai usar aquele produto. No nosso exemplo aqui, ele vai usar um móvel. Mas aí o móvel, a duração, a qualidade do móvel é de menos de 1 ano. Quem é que compra um móvel para durar menos de 1 ano? Reclamação, vai reclamar com o varejista, e o varejista vai reclamar com seus distribuidores, que vai chegar até na indústria, que vai chegar até o produtor, aquele que extrai a madeira. Está extraindo essa madeira de onde? Que baixa qualidade é essa? Vou trocar de produtor. Eu, indústria. Entende? Então esse canal de distribuição, ele é super importante, tanto para produtos industriais, quanto para produtos de consumo direto, porque no final das contas, quem vai sofrer o impacto é o consumidor final, que paga, no final das contas, o pato. Não é? Então, toda essa cadeia tem que ter, a gente vai ver isso, toda essa cadeia tem que ter um ótimo relacionamento entre eles. E olha o tamanho da cadeia, hein? Se a gente unir aí o canal de distribuição de produtos industriais com o canal de distribuição dos produtos finais de consumo, a cadeia é enorme, é gigante. Vamos avançando. Distribuição de produtos. Quais são os critérios, quais são os cuidados que eu devo ter para a distribuição dos produtos? Canais longos, que o produto chega mais rápido, ou canais mais curtos? Existem produtos para os dois lados. Vamos ver as características dos canais mais curtos. Por que eu devo optar? Quando eu, empresa, devo optar pelos canais mais curtos, como vocês estão vendo aí? Algumas variáveis importantes sobre os meus produtos ou serviços. Por exemplo, meus produtos são muito complexos tecnologicamente, que eu preciso, por exemplo, dar treinamento para os vendedores ou até explicar melhor como funciona para os consumidores finais. Então, se eu tenho um canal muito longo, isso pode atrapalhar. De quem é a função para fazer essa transferência de conhecimento? Essas pessoas estão qualificadas para isso? Estão atualizadas com a nova tecnologia? Então, quando o canal é mais curto, a conexão de informações passa mais rápido e com mais segurança. Você já deve ter brincado daquela brincadeirinha chamada telefone sem fio. Cada um vai falando uma coisa. Quando eu tenho muitas pessoas, o que acontece com a informação? Ela vai mudando, vai deturpando a informação. Então, se eu tenho um canal muito longo, as chances das informações chegarem lá na outra ponta, diferentes, são grandes. Então, eu tenho que encurtar o máximo possível usando tecnologia, usando parceiros mais eficientes, mas eu tenho que usar um canal mais curto. Qual outra característica, qual outra variável que eu tenho que tomar cuidado? Produtos perecíveis. Então, se um produto meu ele tem uma perecibilidade muito alta, eu não posso colocar num canal muito longo, muito extenso, com vários atores pegando aquele produto, levando para os seus respectivos espaços. Não, tem que ser um canal mais curto. Imagina aí uma granja. Uma granja não pode ter vários canais, senão os ovos vão chegar de que forma no consumidor final. Refinados e caros, produtos muito sensíveis, né? Produtos caros, não podem passar de mão em mão, não podem ter muitos canais, muitas pessoas atravessando esses canais, tem que ser uma coisa mais curta.
Então, através do tipo de produto que eu tenho, eu vou escolhendo os meus canais. E talvez você não se importe muito com os produtos mais populares, mais baratos, que você tem que disseminar pelo Brasil inteiro, pelo teu estado inteiro. Então você pode usar sim os canais mais longos, que não vai ter problema nenhum. Ok? Algumas dicas a mais sobre distribuição. Sobre a utilidade. Olha só, a localização dos fabricantes é a localização dos usuários. Onde é que está o fabricante? Onde é que está o usuário final? Quantos atores, quantos canais eu preciso desenvolver para que o meu produto chegue até aqueles usuários? Vale a pena comprar daquele produtor que está muito longe? Se você for o fornecedor, se você for um varejista, isso tem que ser levado em conta. A distância, então, entre o consumidor final e o produtor. A satisfação em termos de tempo, estações climáticas, disponibilidade de produtos. Você tem produtores fornecendo para as estações do ano, aí são as estações primavera, verão, outono e inverno. Você vai ter produção para todas estas estações do ano. Vale a pena ter produtos ligados às estações do ano na tua região, na tua loja. Se você mora numa região muito fria, vai ter produção, distribuição de produtos o ano todo, ou somente nas estações mais frias do ano. Então, isso são decisões estratégicas que nós, gestores, precisamos saber tomar. Ok? Distribuição intensiva, eu vou massificar os meus consumidores, ou seja, eu vou distribuir isso em massa, os meus produtos. Quais são os melhores canais para fazer uma distribuição em massa? Distribuição seletiva, não é escolher mercados. Não, eu não vou distribuir em massa, eu vou distribuir para determinadas regiões do país, determinadas cidades ou estados do país. Então, quais são os melhores canais de distribuição para o norte e para o nordeste, por exemplo? Ou para o sul e para o sudeste? Né? Então, essas regiões mais próximas umas das outras. E a distribuição mais exclusiva dos nichos, não é? A coisa mais focada no nicho, numa elite. Então, como eu vou fazer? Às vezes eu tenho uma produção muito distante do nicho. Não seria interessante desenvolver um nicho mais próximo aqui da nossa empresa? Ou é vantagem mandar a nossa produção para aquele nicho que está bem distante? E como eu vou mandar isso para eles? Ok? Então veja que são decisões super importantes de acordo com várias variáveis. A sua localização geográfica, o tipo de público que você quer atender, o tipo de produto que você tem para oferecer. Ok? Sistemas de marketing, primário e auxiliar. Quem são outros atores que influenciam diretamente e indiretamente os nossos canais de distribuição? Aí vocês estão vendo 9 atores, além daqueles que a gente já conhece, o varejista, o atacadista, o produtor, a indústria, não é? Você tem então, esses que estão em azul, são aqueles chamados de primários, que é os que nós já vimos, não é? O fabricante, o atacadista, o varejista e os consumidores finais. E os que estão em preto são aqueles auxiliares, que, como o próprio nome indica, auxiliam os canais a fazer com que eles se movimentem para chegar até o consumidor final. Então, todo fabricante precisa de um transporte. O transporte pode ser dele próprio ou ele vai ter que terceirizar, mas ele precisa de um transporte. Qual é o melhor transporte? E aí, gestores? Caminhão? Moto? Carros menores? Via aérea? Qual é o melhor canal de distribuição? Não é? Armazenagem. Onde você vai fazer essa armazenagem? Empresas terceirizadas? É melhor vender para o atacadista revender para o varejista? O uso de seguradoras, segurança é super importante, né? Manter os materiais seguros contra tudo, contra um defeito, um incêndio, uma colisão, assaltos e tal. As financeiras, para você financiar, muitas vezes são produtos, algumas situações são produtos muito caros que demandam grandes investimentos, então precisa de financiamento para isso. E as agências de propaganda que fazem a publicidade, o marketing, propagam aquilo dentro desse conceito dos varejistas, entre os varejistas e os produtores, entre os produtores e os atacadistas e, óbvio, entre a indústria e o consumidor final também. Então, olha, gestores, preparem
se preparem, estejam preparados para tomarem decisões. Isso aqui não está em manual, não existe um manual para isso. Você precisa analisar caso a caso, empresa a empresa, mercado a mercado e tomar as suas decisões, ok? Não esqueçam de consultar, além da nossa aula, consultar os materiais produzidos exclusivamente para esta disciplina. Cadeia de valor. Veja, valor. Você está dando valor, está valorizando essa cadeia, que são as empresas, os fornecedores, os distribuidores e os clientes. É uma rede formada, ou seja, para você valorizar a cadeia inteira. Cada um desses elementos são super importantes. É claro que o cliente final é a figura mais proeminente, mas o cliente vai consumir um produto de quem? De um produtor, de uma empresa que vai utilizar a figura do fornecedor, que vai utilizar a figura do distribuidor, que é o varejista, aí nesse caso. Não é? Todos são importantes, por isso cadeia de valor, todos têm o seu valor e cada um tem o seu valor ligado no valor do próximo. Todo mundo tem que trabalhar em conjunto, em sintonia. Aí apenas um fluxo de informações, um fluxograma para você entender quantos elementos existem, quantos atores existem até a chegada do consumidor. Então você tem o fornecedor, a indústria de transformação, o distribuidor, o varejista, não é? Aí mais um exemplo, aqui um exemplo mais simples, e agora um exemplo mais simples aqui, não é? E aqui um exemplo mais complexo, por exemplo, da Natura, uma baita de uma empresa gigantesca, né, no mundo, que é brasileira, e você vê a quantidade de preocupações, de elementos nesse canal de distribuição que eles têm. Desde a extração do material lá na natureza até a reciclagem, ou seja, não é, para reverter todo esse material, para não se transformar em lixo, em resíduo, tudo é pensado. Uma empresa que está em sintonia com o atual mercado deve pensar da extração até o que o cliente vai fazer com a embalagem, depois de utilizado o produto. Percebeu aí a quantidade de elementos? Por isso precisamos de gestores qualificados e que tenham a capacidade de tomar as decisões para influir em cada um desses elementos aí, ok? Canais de marketing. Os canais de marketing aqui nós temos uma divisão bem simples, que é o canal de marketing direto, que não tem níveis de intermediários ou aquele nível de intermediário muito simples que nós vimos, do produtor para o consumidor final, e o canal de marketing indireto, que possui mais de um nível, como nós vimos aqui nos produtos de consumo. Não é? Então eu tenho o canal de marketing direto, produtor para o consumidor, e aqueles indiretos, onde o varejista aparece, o atacadista aparece, o distribuidor aparece. Tranquilo? Então, olha, duas formas, bem simples, não é? Depende do que, professor? Depende do teu produto, depende da tua empresa. Se a tua empresa quer ser um canal direto, então ela vai eliminar o máximo possível que ela puder eliminar, vai encurtar o canal, depende do teu produto, depende do teu cliente, depende de onde está a tua empresa. Tranquilo? Produto ou serviço, né? Quando nós estamos falando de um, estamos falando do outro também. 5 passos do comportamento do canal. Olha só que legal. Um canal de marketing é composto por empresas que formam parcerias por um bem comum. Claro, se uma das empresas do canal se der mal, vai ser um efeito dominó. Exemplo, se o distribuidor, a empresa fez tudo direitinho, entregou para o distribuidor, mas se o distribuidor vacilar por algum problema, deu problema lá na distribuição, os seus caminhões e tal, foi desviado alguma rota e tal, choveu demais e as vias ficaram intransitáveis, vai atrasar para o varejista, que vai atrasar para o consumidor final. Então, a grande sacada da gestão de canais de distribuição é saber que todas as empresas têm o seu valor, por isso cadeia de valor, todas as empresas são importantes e quando uma está mal, a cadeia inteira vai ficar mal. Perceberam aí? Número 2. Todo membro do canal depende dos outros. Tranquilo, né? Número 3. Como o sucesso de cada membro do canal depende do sucesso
total do canal, o ideal seria que todas as empresas trabalhassem em conjunto harmoniosamente. A gente sabe que isso é bem difícil, mas é o ideal buscado por todos os canais de distribuição. É um ideal buscado, não é? As empresas precisam se entender e quando não se entendem, troca o fornecedor, troca o distribuidor, troca o varejista, mas todos devem se entender. Sabe o que a gente não troca? É o consumidor final, que esse é que paga lá na ponta. Ele não quer saber se o problema é da distribuição, se o problema foi da indústria, não, ele quer saber do produto dele que ele pagou, que ele comprou, ok? Número 4, muitas vezes eles divergem com relação a quem deveria fazer o quê e o que deveriam ganhar com isso. Aquela história. Quem vai treinar o vendedor do varejo? É a indústria? É o distribuidor? Quem vai repassar a reclamação do cliente? É o varejista? É o distribuidor? É a indústria? Quem vai dar o feedback para o cliente, o consumidor final? É o varejista? É a indústria? Percebem aí? Então é como se existisse aquele grande momento em que todos os representantes dos canais sentam-se numa mesa e decide quem vai fazer o que no canal para que o canal flua tranquilamente. Número 5. Essas divergências, que são naturais, no que diz respeito às metas, papéis e recompensas, geram conflito de canal. Não é? E esse conflito, repito, é normal, mas ele deve ser minimizado à menor potência possível para que o canal não sofra grandes impactos. Impactos sempre vão sofrer, sempre vai sofrer, mas mínimo possível para que o cliente, o consumidor final, nem sinta. Se acontecer algum tipo de impacto, de desentendimento, de problema, não é? Conflito, isso não deve chegar ao nosso consumidor final. Tranquilo? Então, 5 passos, 5 metas. Aqui sim uma listinha que você pode, checklist, para saber se a sua empresa está fazendo isso. Gestores, aprendam a tomar decisão. É para isso que as empresas querem contratar você. Comportamento organizacional do canal. Eu tenho o mais tradicional, que é esse que vocês estão vendo. Fabricante em cima, atacadista logo depois, varejista logo depois e consumidor. Este é o mais convencional, é o mais tradicional. Qual é o problema desse aí? O problema é que cada um cuida do seu quadrado e esquece os outros. Mas a gente já aprendeu que um depende do outro. A gente não pode fechar os olhos para os problemas de um dos membros do canal. A gente tem que trabalhar em conjunto. Por isso vem o sistema vertical, não é? De marketing, que é o que vocês estão vendo do lado. Fabricante, atacadista, varejista se misturando ali. Se misturando no quê? Se misturando na preocupação em atender bem o consumidor. No outro, mais tradicional, qual é a tendência? A tendência, ok? A tendência é que cada um cuide da sua vida e deixe para lá o restante. É como o varejista diz, não, mas a culpa não é minha, a culpa é do distribuidor e tal. Ué, mas o cliente não quer saber disso, a culpa não é do cliente. Se a culpa não é do varejista, a culpa é lá do distribuidor, então que vocês se entendam, eu sou o cliente, eu não tenho culpa de nada aí. Então, por isso, gestão, tá vendo a importância aí dessa disciplina? Gestão, fazer a gestão dos canais, ok? Canal de marketing direto, como a gente já citou, é aquele canal que você elimina, pode eliminar o atacadista, por exemplo, e partir logo do produtor para o varejista e do varejista para o consumidor final, mas você pode, entre aspas, radicalizar. Você pode sair do produtor e ir direto para o consumidor final, principalmente nos dias de hoje que nós temos a internet. Então eu posso vender diretamente para o consumidor final sem passar pela rede de varejo que existe por aí. Então muitas vezes grandes empresas ou grandes marcas já têm no seu site as suas lojas. Então eu posso comprar diretamente entrando na loja daquela grande marca, que sim, distribui, tem os seus atacadistas, tem os seus varejistas, mas também dá essa outra opção para o consumidor. Se você quiser comprar direto de mim, compra aqui no meu site.
Legal? Então, olha, qual é a decisão? Como eu vou decidir? De novo, depende do teu produto, depende do teu cliente, depende da tua localização. Gestão de canais. Perfeito? Canal de marketing direto, algumas características. Quais são as características de optar por um canal? Se você conseguir, é claro, optar por um canal de marketing direto. Contato direto com o cliente, possibilidade de personalizar os produtos e serviços. Ao cliente, não, eu gostei, mas deveria ser assim. Você pode acatar, não é? Entender melhor o teu cliente e aí adaptar melhor o teu produto e serviço. Possibilidade de atendimento personalizado, você está falando diretamente com o usuário. Então as informações que ele te dá é maravilhoso, não é? Vale ouro. Número 4, manter preços competitivos, porque não há intermediários. A gente sabe que quanto mais atores, quanto mais canais intermediando a entrega desse produto ao consumidor final, mais encarece. Então aquela indústria que está muito longe do consumidor vai precisar de um atacadista, vai precisar de um distribuidor, cada um desses elementos tem o seu custo, não é? Você vai ter que pagar vender para o atacadista vai ter que repassar aquela venda com o seu lucro para o varejista por sua vez vai colocar o seu lucro para vender para o consumidor final. Por isso, muitas vezes, é importante que as empresas tenham seus canais de marketing direto com o seu consumidor final. Tranquilo? Deu para entender a conexão aí? Quanto menos elementos eu tenho, mais barato deve ficar o preço do meu produto. Número 5, personalizar a comunicação, promoção, ou seja, eu estou em contato direto com o meu consumidor ali, não é? Facilita a comunicação. E número 6, realizar testes e pesquisas focados na necessidade. Então é super importante, se a tua empresa puder, desenvolver um canal de marketing direto, um canal de distribuição direto com o teu consumidor final, faça isso. Você pode manter os canais de distribuição, a cadeia de valor, pode manter com seus distribuidores, varejistas, atacadistas, representantes comerciais e tal, mas por que não abrir um outro canal de contato com o teu cliente final, que é esse canal direto? Não é? Fica aí a provocação. Comportamento. Como se comportam? Perdão. Alguns dos principais comportamentos desses canais na organização. Canal de distribuição convencional já está dizendo, não é o mais comum de se encontrar, um canal que consiste de um ou mais fabricantes, atacadistas, aquilo que a gente já viu, não é? Varejistas independentes, não é? Que buscam cada um seus lucros. Isso aí é o mais comum que a gente já viu. Sistema vertical de marketing corporativo, um sistema vertical de marketing que integra as sucessivas etapas de produção e de distribuição, como nós vimos também. Todo mundo se preocupa em fazer um bom trabalho para repassar esse bom trabalho para o próximo canal e até chegar este bom trabalho ao consumidor final. A liderança do canal é estabelecida por meio da propriedade comum. Não é? Muitas vezes, então, você tem uma liderança, dependendo do tamanho das empresas envolvidas, você tem uma empresa que dita as normas, as regras, para que tudo aconteça de forma a chegar bem para o consumidor final. Sistema vertical de marketing contratual, você faz um contrato entre as empresas, não é? O sistema vertical de marketing que consiste em empresas independentes em diferentes níveis de produção e distribuição que se unem por meio de contratos. Olha, tal coisa você vai fazer, tal coisa eu vou fazer, e isso tudo no papel. Contrato. E a organização de franquias, não é? O sistema vertical de marketing muito conhecido, que você já utiliza os seus canais de distribuição que já existem, vai aumentando o varejo, ou seja, empresas vão comprando as franquias e vão utilizando os mesmos canais de distribuição que já existiam para as outras franquias. Deu para entender? Então eu vou ler aqui e debulhar em detalhes. Um sistema vertical de marketing contratual, ou seja, é através de contrato. Quando você compra uma franquia, você assina documentos em que um membro do canal chamado de franqueador, que é o dono, vamos exemplificar aqui com uma franquia muito famosa, que é a Boticário. Não é? Então, o franqueador é o dono da marca, Boticário,
liga diversos estágios do processo de produção e distribuição. Você queremos adquirir uma franquia Boticário. A Boticário já tem os seus canais de distribuição, já tem os seus parceiros de distribuição. Eu não vou me preocupar com isso, porque eu estou adquirindo uma franquia, um pacote de benefícios que vem a utilização dos produtos, a utilização da marca, a utilização de um layout e a utilização do canal de distribuição da Boticário. Percebe aí? Então, depende só do jeito que você quer atuar no mercado. Se você quiser atuar junto com os seus distribuidores, fornecedores, você pode fazer um contrato, como é o sistema vertical contratual, ou não fazer contratos, fazer uma parceria, não é? Como é o sistema vertical mais tradicional, ou você, dependendo, você pode ser um franqueado, não é? Do franqueador, ter uma loja de franquia. Sistema vertical administrado, não é? São as empresas envolvidas num canal e uma delas ou duas delas são grandes marcas e elas acabam ditando as regras, mandando naquele canal de distribuição. Então você imagina uma Coca-Cola e os seus distribuidores, é claro que quem manda no canal de distribuição é a Coca-Cola. E por último, a desintermediação, que é a possibilidade ou a capacidade que as empresas têm de ir eliminando os canais, diminuindo os canais até ficar o mais próximo possível. Tudo depende do objetivo estratégico da tua empresa no mercado. Então, a eliminação por parte de fabricantes de produtos e prestadores de serviços dos intermediários do canal de marketing ou a substituição de revendedores tradicionais por tipos intermediários radicalmente novos. Por exemplo, me veio aqui a ideia, aquelas vending machines, máquinas de vendas, vending machines, que eu posso utilizar uma máquina para vender os meus produtos, não é? E aí, no caso, eu eliminei algum tipo de varejista ou de atravessador e coloquei meus produtos numa máquina, que existem tantas por aí, nas universidades, nos terminais rodoviários, nos aeroportos, não é? Estações de trem, metrô e tal. Legal? Então, qual é o tipo de canal, professor? Na verdade, depende do teu produto, depende do teu cliente, depende de onde você está atuando, inclusive geograficamente. É isso. Muitas informações altamente importantes para você. Eu tenho certeza que muito desse conteúdo você vai sim utilizar. Você vai sim utilizar nas suas demandas diárias. Conte conosco, acesse os seus materiais, acesse a nossa aula, faça boas provas e a gente se vê em próximos vídeos. Sucesso e avante. Até o próximo.